glória de Deus e o amor por Cristo deveria ser o primeiro motivo de tudo aquilo que a gente vai fazer, pensar, dizer. E isso inclui aquilo que a gente vai vestir também. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo hoje vai ser sobre modéstia, a gente vai ter uma conversa entre peregrinas. Então pega o seu café e vamos lá. Então, o vídeo de hoje foi um vídeo que, assim, me confrontou muito. Então, nós vamos ser confrontadas juntas no vídeo de hoje. Eu li um livro que é um livro em inglês, que em português fica Deus o Estilista. Você consegue achar ele em audiobook aqui no YouTube. Ele não vende aqui no Brasil, mas eu li ele através do site da Chapel, livraria que fornece livros gratuitos. E você consegue pedir até $20 de graça. E eles entregam na sua casa, eles entregam aqui no Brasil, chega certinho. E essa é a capa do livro, esse livro aqui. E em inglês ele fica mais ou menos como América não vestida, América nua, né? Que é a realidade. E ele vai falar muito sobre essa realidade cultural, ele pega muitos aspectos da cultura. Eu não concordei com tudo que o autor traz, como todo livro a gente precisa filtrar pela palavra. Para fazer esse vídeo, eu pesquisei com esse material e com a própria palavra do Senhor, principalmente, sendo o centro, o foco do nosso canal é produzir conteúdo teologicamente cristocêntrico, bíblico, que realmente seja cristão de verdade. O intuito com esse vídeo é falar com vocês, ter essa conversa, abrir essa ponte para que a gente possa conversar sobre esse assunto, que é um assunto, assim, que nós mulheres, muitas vezes, a gente tem dúvidas, né? Falar sobre essa questão depois de vestimenta mais profundamente. Mas primeiro, eu quero começar a falar com vocês sobre, justamente, a palavra e sobre o coração. E apesar da modéstia ser um assunto esquecido atualmente, essa não é uma palavra que a gente escuta no nosso dia a dia, mas ela precisa ser resgatada no nosso vocabulário e principalmente em nossos corações. A modéstia, ela é uma honra para nós. Ela brilha à luz de Cristo. Diante das trevas desse mundo, ao agir com modéstia, a gente brilha à luz do Senhor. E a modéstia, ela é algo que somente o próprio Deus pode criar em nosso coração. Se esse assunto não faz tanto sentido para você, eu te convido a você orar, a você ler a palavra e orar para que o Senhor, ele te mostre qual é a vontade dele. E você enxergar a partir da palavra aquilo que Deus espera de nós como mulheres. Isso é algo que o Senhor, ele foi trabalhando na minha conversão, né? Às vezes eu já me senti meio confusa sobre esse tema, mas a palavra do Senhor, ela dá realmente pra gente aquilo que é necessário para que a gente compreenda a sua vontade. E algo muito interessante é que a modéstia, ela foi mudada na nossa cosmovisão. De forma cultural, a cultura impôs a modéstia como outro significado. As pessoas, elas acham que modéstia é você ser aquela pessoa que não pensa muito sobre si, que se rebaixa e não busca colocar num patamar acima de todo mundo. O dicionário traz algumas definições sobre modéstia, eu gostaria de ler elas com vocês. Ausência de luxos, ausência de ostentação, ser uma pessoa vaidosa. Essas são as definições que o dicionário traz. Mas o que a Bíblia fala sobre modéstia? Você já se perguntou? 1 Timóteo 2,9 fala assim: da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como as próprias mulheres que professam ser piedosas. Então a modéstia, minha querida irmã, ela é sobre pureza de coração. A modéstia é um diadema para nós mulheres, não uma desonra, não uma vergonha. A modéstia é a oportunidade da gente carregar a beleza da santidade do Senhor. A gente apontar para o próprio Cristo, para as obras dele, não para as nossas. A modéstia, ela aponta para a humildade, que é o oposto de ousadia e arrogância. O nosso objetivo não deve ser chamar atenção para nós mesmos, mas sim para o Senhor. A modéstia grita Cristo. A modéstia, então, ela é sobre sobriedade, controle, domínio próprio, viver segundo a fé e não segundo as suas próprias paixões. Uau! Eu acho que a gente nunca imaginou que a modéstia era sobre isso, né? A gente enxerga a modéstia somente como algo externo, ou então com uma perspectiva totalmente hostil. É culturalmente assim que ela é colocada. Mas a palavra de Deus fala a riqueza que é a gente enxergar que o mais importante da nossa vida é transmitir o evangelho. O fato das mulheres estarem com uma cabeleira frisada, com ouro, com pérolas,
Tudo isso eram artifícios que elas tinham para chamar a atenção de homens. E não é dessa forma que, como mulheres cristãs, nós somos chamadas a agir. A gente não deve buscar chamar a atenção das outras pessoas, a gente deve buscar agradar ao Senhor. Hoje em dia, os artifícios, né, que a gente tem são diferentes daquilo que as mulheres tinham naquela época, mas a raiz do pecado, o coração, no lugar errado, né, é a mesma. As mulheres naquela época, elas não tinham o nível de decadência das roupas que a gente tem hoje em dia. Mas, ainda assim, elas usavam aquilo que elas tinham para chamar atenção. E esse é o ponto. A gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes a gente pode estar, sim, com uma roupa comportada e ainda assim tá pecando na questão da modéstia, tá agindo de forma imodesta. Quando a gente, ainda assim, ainda estando vestido de uma forma adequada, a gente busca chamar atenção de forma lasciva pra gente. A gente quer olhares, atrair olhares pra gente, e a gente usa de outros meios pra isso, que em si não são pecaminosos, mas que o nosso coração no lugar errado transforma essas situações em situações pecaminosas. E se realmente a gente usa essas coisas, a ostentação, o luxo, em si, a beleza exterior, para a lascívia, para chamar atenção para si mesmo. E isso é pecado. Então, a gente precisa ter um cuidado para que com as nossas vestes a gente não fira o caráter de Cristo, mas a gente transmita o caráter de Cristo. Todas essas mulheres usarem esse tipo de estilo para chamar atenção não era só para querer esnobar e mostrar que era uma classe superior e não cuidar das suas irmãs em Cristo que eles não tinham a mesma condição. É isso também. Mas além disso, também era uma lascívia. Elas gritavam: olhem para mim e não olhem para o meu Deus. A sensualidade, ela pode morar em lugares que a gente não imagina e que a gente precisa ter cuidado com isso. E esse vídeo é aqui especificamente para as mulheres, mas esse é um cuidado para todo o corpo de Cristo. A gente precisa ter um cuidado de onde está o nosso coração, do que a gente está refletindo, do que a gente está consumindo, do que a gente está, de fato, gerando de frutos como verdadeiros crentes. É a palavra do Senhor ou é aquilo que provém desse mundo? Então isso significa que eu não devo cuidar da minha aparência, que eu devo agir de uma forma desleixada? Não. Isso significa que o seu cuidado vai ser principalmente com o seu coração. E que você vai cuidar sim do seu exterior, da sua saúde. Você vai cuidar sim de fazer o seu skincare, seu cuidado com o cabelo, enfim. Mas principalmente o seu coração, a sua identidade vai estar no Senhor, porque você vai perceber que o que importa é, ao cuidar disso, você cuidar para que você transpareça mais a Cristo. E você poder servir ao Senhor com isso, você poder entregar ao Senhor os seus próprios cuidados. Você poder glorificar a Deus, seu autocuidado. Até porque agir de uma forma desleixada também é imodéstia. Você vai estar chamando atenção para si mesmo. E esse não é nosso foco, não é o nosso objetivo. Então, a gente precisa sim ter um cuidado, mas o que a Bíblia condena é a falta de temor ao Senhor. É colocar o nosso coração na beleza e não transparecer a Cristo. Também não se preocupe em si demais com a sua roupa. Seu exterior, ele deve sim estar bonito, mas principalmente seu coração deve estar transbordando do Senhor. Eu acho que esse assunto difícil no seu coração, eu quero te ajudar quanto a isso. Tem uma música do Keith Green, que o nome é Se Você Ama o Senhor, que fala sobre a nossa obediência a Deus. Eu também vou deixar na descrição 2 links de textos meus, um sobre santidade, outro sobre feminilidade, que vai falar muito sobre essa questão de obediência ao Senhor, nosso coração em Deus e sobre negar a si mesmo. Essa música fala assim: se você ama o Senhor, você vai amar a vontade dele pra você. Em vez de perguntas do porquê, haverá louvor por tudo o que ele te faz passar. Se você ama o Senhor, você vai amar seus santos mandamentos. Alegre-se neles e tudo o que você fizer vai se firmar. Nós somos a obra dele, criados para as boas obras em Cristo. Ele nos chama a nos oferecer como um sacrifício vivo. Amar ao Senhor significa obedecer. E essa obediência, ela é forjada no nosso coração pelo próprio Espírito Santo. A gente deve buscá-la em oração. Santidade não é haver-se alegria, como o mundo fala. O mundo coloca como se o pecado trouxesse nossa maior alegria. Mas a verdade é que o prazer em viver em Deus é muito
superior ao prazer que esse mundo pode nos dar. Modéstia, então, é um cuidado que a gente tem com o nosso coração e com o coração dos outros. É compreender que as nossas roupas não têm que apontar para nós mesmas, e sim como uma moldura para o nosso rosto, e não para o nosso corpo. As nossas roupas não devem dizer sexo, orgulho e dinheiro, e sim pureza, humildade e moderação. Tessalonicenses 4, de 7 a 8. Não nos chamou Deus para a imundícia, e sim para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, e sim a Deus, que nos deu o seu Espírito. Isso pelo meu corpo foi quebrar o corpo de Cristo. O nosso coração precisa aprender mais do Evangelho para que a gente compreenda. Como discípulos do Senhor Jesus, como mulheres cristãs, como servas dele, exige tudo. O Senhor nos ajuda. Deus, ele nos vê como filhas amadas dele. E em amor, como um bom pai, ele nos instrui a agir de forma que agrade o seu coração. E o texto que eu falei sobre santidade está muito legal, dá uma olhadinha lá. E eu vou falar sobre como o nosso padrão tem que ser maior do que o padrão dos fariseus. E a gente não deve se preocupar somente com o exterior, mas principalmente com o coração. Nós somos filhas amadas, minha irmã. Ele se importa. Ele se importa com o seu coração, ele se importa onde o seu coração está. Ele se importa onde o seu coração está quando você escolhe se vestir ou se portar de tal maneira. Mais importante, ele fala que ser vista por ele basta. A gente age de forma imodesta. É como se a gente estivesse dizendo que Deus não é suficiente. Eu é que verdadeiramente importo. De que eu preciso ganhar o que eu quero a qualquer custo. E de que a atenção de homens importa mais do que a atenção do próprio Deus. Chamadas como mulheres cristãs a nos submetermos ao Senhor, como templo do Espírito Santo. A gente não deve usar o nosso corpo para as nossas próprias paixões, como vai falar lá em Romanos 6, mas sim para o reino de Deus, com tudo aquilo que a gente tem, inclusive com toda parte do nosso corpo. A gente deve ler aquilo que glorifica o Senhor, falar aquilo que glorifica o Senhor, demonstrar uma beleza que glorifica o Senhor. Muito bonita a beleza da mulher cristã, porque a beleza dela está firmada em Deus. Porque é Deus que a dignifica. Porque Deus torna todas essas filhas belas nele. Força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. É isso que fala lá em Provérbios 31. A mulher virtuosa, ela não se preocupa com o futuro. Por quê? Porque o coração dela, a confiança dela, está no Deus que criou o amanhã. No Deus que é soberano sobre o amanhã. Ela veste os seus. A verdadeira modéstia gera frutos. Ela se preocupa não só consigo mesma, mas com os seus. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será honrada. Provérbios 31, 30. A gente está querendo ser valorizada por esse mundo ou ser valorizada por Deus? Será que a gente está menosprezando a palavra do Senhor? É Pedro 3:2. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisadas de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Nosso Salvador, ele tem um espírito manso e humilde, é manso e humilde de coração. E isso só é colocado em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Conhecer ele através da sua palavra. E o Espírito manso e humilde sendo testado agora, com o cachorro latindo e a vizinha também. Não latindo, a vizinha falando. As roupas servem para cobrir e não para despir. Apesar de que a moda, cada vez mais foi tomando uma proporção contrária, as nossas roupas, as nossas vestes servem para cobrir. É muito isso na história do biquíni, que foi um traje de banho criado que nenhuma mulher queria usar, que quem usou a primeira vez era uma mulher que vivia sua vida de forma imoral. Então, era algo que era inadmissível e que hoje em dia a gente aceitou. Sendo que não tem diferença nenhuma para uma peça de um biquíni para um sutiã. O homem, ele tenta se cobrir com folhas de figueira e não adianta. Ele continua despido. Tem um significado espiritual
de que a gente tenta se cobrir nossa própria maneira. A gente tenta, pelas próprias obras, encobrir os nossos pecados. Mas Deus vai lá, sacrifica um animal e faz vestes que de fato cobrem a iniquidade, a nudez. Então, algumas dicas para te ajudar no seu dia a dia, que você consiga escolher aquilo que você vai vestir. A primeira coisa é ore. Ore para o Senhor e para que o seu coração esteja no lugar correto. Porque, como nós vimos, a modéstia ela começa no coração. E nosso desejo não deve ser chamar atenção para nós mesmos, e sim para o Senhor. Ore para que o Senhor te dê discernimento se as suas roupas elas estão comunicando feminilidade, decência, pureza, santidade, honra. Qualquer dúvida, mande para alguma irmã sua mais velha, que ela pode se aconselhar. Tem algo que a gente pode usar muito, é de composições. Eu amo isso. Você não precisa necessariamente descartar uma roupa sua, se percebeu que aquela roupa não está tão adequada assim. Você pode usar sobreposições. Você pode compor diversos looks fazendo sobreposições. Você pode pegar, às vezes, um cropped, que você não usaria mais, e botar por cima de alguma blusinha. E aí, aquele cropped você consegue usar. Você pode, enfim, fazer diversas composições. Às vezes, uma roupa que pode ser um pouco mais aberta, você pode botar uma blusa por cima. A gente precisa ter um cuidado, justamente, de que se a nossa roupa está expondo o nosso corpo, ou se a nossa roupa ela está cobrindo o nosso corpo. Mesmo que você fale, mas o meu coração está no lugar certo. Tá, mas se o seu coração está no lugar certo, isso vai transparecer nas suas roupas também. Então, o seu exterior, ele não está desvinculado do seu interior. Eu gosto muito de deixar esses versículos que a gente conversou aqui no meu guarda-roupa, no meu armário. Não é sempre que eu leio, mas é legal deixar para que eu possa só estar meditando na palavra do Senhor e me lembrando da verdade eterna e da vontade do Senhor para mim. Eu queria terminar com 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos as boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que a glória de Deus seja o motivo de tudo aquilo que a gente faz. Que o nosso coração não esteja nessa terra, mas sim na eternidade. Como peregrina que somos, nosso coração não pertence aqui, mas sim ao Senhor. É isso, minha querida irmã. Obrigada por assistir até aqui. Deixe nos comentários aquilo que você achou. Esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam chegar até aqui e conhecer o canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.